Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje o vídeo é um vídeo muito especial. Eu vou estar conversando e falando pra vocês, dando um depoimento, gente, de vida, da minha vida, da vida do meu irmão e da vida da minha mãe, do meu pai, sabe? Enfim, da minha família. Gente, por que que eu vim, né, expor isso aqui pra vocês? Porque às vezes acontecem as coisas ruins na vida da gente, né? E a gente fica reclamando, né? Falando por que que aconteceu comigo? E assim, né? E Deus, gente, Deus sabe de todas as coisas. Acontece que às vezes acontece coisa ruim, mas é pro bem, né? Então é difícil entender isso, mas é fato, é real. Então, assim, às vezes você está passando por algum problema, por algumas coisas, mas que isso vai passar, isso é fase. Mas eu vou dar um testemunho de vida aqui para vocês. Isso, né, faz muitos anos, mas eu acho bem legal tá falando, porque eu também tenho muito orgulho dessa história. Eu acho uma história muito bonita, sabe? Que eu gosto muito de falar e vou compartilhar com vocês. Tudo aconteceu quando a minha mãe estava grávida de mim. Tava acho que de 7 meses, se eu não me engano. E o meu pai, ele bebia, ela era alcoólatra e batia na minha mãe, batia muito. E a minha mãe, ele bateu na minha mãe quando minha mãe estava de 7 meses de mim. E eu mexi o tempo todo, fiquei fiquei uma noite, um dia se mexendo, né? Eu acho que pela surra, né? Pelo susto, e eu se mexi muito. E foi onde que quando a minha mãe foi teve muitas complicações. Muitas mesmo, gente. E para terminar com isso, o meu pai, que por causa dessa surra que ele deu na minha mãe, ele brigou com a minha avó bateu nele, e ele brigou com a minha avó, e aí ele não deixou minha mãe ganhar eu no hospital, porque ele achava que se a minha mãe fosse pro hospital pra me ter, a minha avó ia lá, ia me ver, ia ver ela, e ele não queria contar. Ele fez a minha mãe ter eu em casa com uma parteira, que naquela época eu acho que era até comum, normal, né? Mas, porém, tinha até os riscos, né? E no nosso caso o risco era bem maior. Porque de tanto que eu me mexi naquele dia que ele deu a surra, a corrente umbilical me enrolou inteira. Então eu nasci com um braço assim, outro braço aqui na cintura e a perna cruzada, gente. Cruzada assim, que nem esse braço aqui, sabe? Então, começou o parto. Começou o parto, não foi as dores não. Começou o parto. Meio-dia, gente. E foi acabar 5 para meia-noite. E foi terrível, pelo que conto, né? E então, quando eu comecei a sair, essa parte aqui, ó, ficou enganchada, porque o braço não saía. Então, assim, como que uma parteira, né, ia conseguir me tirar daquele jeito? A minha mãe fazendo força, 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 e não saía. A minha mãe já estava estourando veias, né, porque de tanta força que ela fazia, não saía. Ninguém sabia o que estava acontecendo, o que estava acontecendo, por que eu não saía. Nem sabia se eu era menino ou menino, porque naquela época não tinha essas coisas, né, gente? Então, assim, quando conseguiu tirar esse braço, que achou que eu ia sair, veio esse. Aí minha mãe já não tinha mais força, minha mãe já estava inconsciente. Foi onde que a parteira resolveu ir até um hospital e chamar um médico. E o médico foi até lá e achou, né, um horror, um absurdo, uma cena terrível que ele estava vendo, porque como assim, né, um parto daquele, e uma mulher tendo um parto em casa.
E ele chegou pro meu pai e falou: agora o senhor escolhe a sua filha ou a sua mulher, porque eu não sei se eu vou conseguir salvar as duas. E foi aonde meu pai também entrou em desespero, porque foi culpa dele, né? Se tivesse ido para o hospital, isso não teria acontecido, teria sido uma cesárea, né? E tudo mais. E a minha mãe já estava inconsciente, não conseguia mais fazer força, desmaiada. Foi aonde eles tomaram a iniciativa de daquele negócio, eu não sei como que é o nome, que sobe a mulher, tipo macaco de carro, que sobe a mulher até em cima e solta. E foram várias tentativas, até que eu saí, gente. Mas isso durou do meio-dia até 5 para meia-noite, que foi a hora que eu nasci. Eu nasci sem, né, roxa, sem ar, fomos pro hospital com urgência, tanto a minha mãe como eu. Minha mãe, coitada, toda estourada, toda, né, detonada. Enfim, Deus deu a vida ainda pra gente, pra mim, pra ela. Então, assim, contando só até aí, já é é um testemunho de vida, né? É uma vitória de vida. Tipo, nossa, sobreviver a esse parto, tanto a minha mãe como eu, é incrível, porque foi muito, muito triste mesmo, gente. Porém, passando alguns dias, minha mãe já estava em casa com meu pai, tudo. Eu estava com 3 meses de idade, começou a nascer em volta do meu seio bolinhas. E minha mãe percebeu que essas bolinhas vinham pro bico à noite. De manhã era bolinhas em volta dos seios e à noite vinha pro bico. E aquilo, o negócio foi crescendo, crescendo, crescendo. E minha mãe levou pro hospital, né, no médico. O médico falou assim: olha, vamos ter que tirar, porque é um tumor. Só que, gente, até hoje eu não sei se esse tumor era maligno ou era benigno. E nem minha mãe sabe. Porque, coitada da minha mãe, na época, a minha mãe acho que era daquele jeito de mulher submissa, que dependia totalmente do marido, não sabia de nada, o marido não deixava trabalhar, não deixava estudar. Então, assim, sabe, não tinha muito recurso, coitada. E aí ela me levou. Aí o médico falou: ó, vamos ter que operar, tirar. No dia da cirurgia, gente, tinha eu para operar, que eu tinha 3 meses de idade, e uma senhora de 70 anos para fazer uma cirurgia também. E o que o anestesista fez? Trocou a nossa anestesia. O que era dela veio em mim e o que era em mim foi nela. Conclusão: fiquei em coma 9 dias e ela acordou no meio da cirurgia. Quando aconteceu o fato, o médico chegou pra minha mãe. O anestesista, na hora que ele viu a cagada dele, sumiu, né? Vazou. E o médico falou pra minha mãe o que tinha acontecido. E ele falou: olha, mãe, infelizmente, ou ela não vai aguentar, né? Ou ela vai ter sequelas. Porque a anestesia é muito forte, né, gente? Uma anestesia de adulto numa criança de 3 meses, vocês já pensaram? A anestesia por si já é forte, né? Por isso que toda cirurgia tem riscos. Então, assim, por causa da anestesia. Então, imagina isso, né? Enfim, a minha mãe, desolada, quando eu nasci, a minha mãe não sabia que eu era menina. Ela já tinha os 2 meninos, 2 irmãos meus. Então, mais velhos. Então, assim, ela queria uma menininha. E acontecer tudo isso, né, foi um horror. Foi muito, muito sofrido pra ela. A minha mãe morava perto do hospital. Então, assim, era um pouquinho que ela podia, ela ia ver meus irmãos, que eram pequenininhos também. E voltava pro hospital. Direto. Quando não era quando não era ela, era meu pai, ou era minha tia, que é madrinha também, e ficava lá. Quando foi no 8º dia que eu tava já em coma, ela fez uma promessa com o conceito do meu pai. Ela fez essa promessa que se eu saísse de lá viva e sem sequelas, que ela, quando eu fizesse 5 anos de idade, que ela adotaria uma criança. E foi aonde, gente? No outro dia, isso foi do 8º dia que ela fez a promessa. Quando foi no 9º dia, ela não estava no hospital. Uma enfermeira foi até a casa dela e chamou ela.
dizendo que tinha acontecido um milagre, que eu tinha acordado. E ela foi correndo lá me ver, e a hora que ela falou comigo, eu sorri. Então assim, o médico falou, nossa, a chance dela ter sequelas é mínima, porque ela te reconheceu. Gente, aí, né, o médico falou, olha, agora a senhora vai pra casa, vai levar ela. Fiquei algum tempo ainda no hospital, né, gente, mas eu fui pra casa depois, o médico falou, agora vai ficar em observação pra ver se ela vai ter algum tipo de sequela, né, na movimentação, ou até mesmo mental, sei lá, né. Enfim, mas a minha mãe foi observando, não tinha nada, que foi um outro milagre também, né, gente, que por isso que eu falo, gente, eu tenho uma missão grande para fazer aqui ainda, porque eu sobreviver a duas coisas assim, né, tão perto da outra, foi incrível. Então, gente, foi essa a história comigo. Porém, minha mãe tinha que adotar uma criança quando eu fizesse 5 anos e ela não desistiu disso, sabe? Mesmo sabendo que ia ser difícil. Como ela não sabia como ela ia fazer, como ia acontecer, ela não sabia, mas ela não desistiu. Então começou, quando um ano antes de eu fazer 5 anos, ela começou a perguntar para muita gente, se alguém sabia de alguma criança para adotar, porque naquela época a adoção não é como hoje, né? Que tem que ficar na fila, tem que ter um monte de documentação. Se eu não me engano, a gente tem que fazer até curso, sei lá, um monte de coisa. E naquela época não era assim, naquela época às vezes adotava até de boca, né? Então, aquela época era mais fácil, porém era difícil também ter alguém que queria doar um filho, né, gente? Que não é fácil. E meu pai era comerciante, a gente morava em São Paulo, meu pai era comerciante. E minha mãe teve que resolver uns negócios no centro da cidade. Ela estava bem desanimada por causa disso e medo, né? Porque na época minha mãe era católica, minhas avós, todo mundo era católico. E a gente sabe que não honrar uma promessa, gente, é complicado, né? Então Deus pode dar um castigo maior. Então assim, ela tinha esse pensamento, ela estava muito triste porque não tava conseguindo, né, um bebê. E ela foi no centro da cidade fazer um serviço lá com meu pai e ela passou em frente na Santa Casa de São Paulo. Eu acho que a Santa Casa era a maternidade também, porque ela fala muito da Santa Casa, então deve ser também que lá tem a maternidade. Eu não sei, quem mora em São Paulo, eu nem sei se existe ainda a Santa Casa aí de São Paulo. Aí naquele dia ela passou em frente à Santa Casa e tinha uma santa em frente ao portão da Santa Casa. Eu ainda não sei também se existe essa santa, mas ela estava lá. Os olhos da santa, a minha mãe passou e os olhos da santa brilhou. E deu um arrepio na minha mãe. Minha mãe falou assim, para o carro, pediu pro taxista parar o carro. E ela foi, entrou no hospital e sentou lá no hall da Santa Casa. Nisso chegou uma mulher grávida e sentou ao lado dela. E minha mãe foi e perguntou, vai ter o bebê, seu primeiro bebê? Ela falou assim, não, é a minha sexta desgraça. E minha mãe já ficou assim, né? Que? Ela falou assim, não quero esse filho, mas estou tentando ter ele aqui e não quero fazer meu parto porque eu não tenho documento, né? Era, gente, uma mulher, assim, pelas características, viciada, que andava na rua, sabe? Assim, não tinha... Era coitada, era uma coitada. Então, assim, a minha mãe falou assim, não, dá ele pra mim. Aí ela falou assim, você quer mesmo? Ela falou assim, eu quero. Aí ela falou, eu dou, só que eu não consigo ter aqui. Aí a minha mãe falou assim, eu empresto os meus documentos pra você. Gente, tudo era naquela época, né? Porque assim, hoje em dia jamais acontece isso, né, gente? Hoje é tudo computadorizado, tudo assim, gente. Mas foi o único jeito que a minha mãe arrumou da mulher ter o bebê ali, porque ela não tava conseguindo ter. E já tava com dores já pra ter o bebê. E minha mãe, né, a gente for lá na Santa Casa hoje e pegar os registros, porque na época era tudo manual, não tinha esse negócio de computador, né? Vai constar que foi minha mãe que teve o bebê, porque minha mãe deu os documentos e ela passou tranquilamente com os documentos da minha mãe, ela teve o neném
E no outro dia a minha mãe não podia ir buscar, porque a minha mãe estava sem documento, né, que eu documentava com ela. Foi uma tia minha, que inclusive é a madrinha do meu irmão, que foi buscar o meu irmão e pegou os documentos da minha mãe e tudo com ela. Ela entregou o bebê de boa, gente, sem choro, sem nada, sabe? Entregou assim. Ela foi e entregou assim, sabe? Sem questionar, sem nada. Pegou, virou as costas e foi embora. Nunca mais ia atrás, nunca mais quis saber de nada. Quando eu fiz 5 anos, porque isso, gente, foi dia 27 de maio. Deixa eu ver, março, abril, maio, isso. Dia 27 de maio que o meu irmão nasceu. E dia 26 de julho eu fazia 5 anos. Aí foi onde que fizeram uma grande festa. Na época a gente já tava, né, financeiramente, meu pai e minha mãe tava bem assim financeiramente. Morava em São Paulo, não morava, porque tudo isso aconteceu, da anestesia, do parto, foi tudo no Paraná, numa cidadezinha pequenininha, Terra Rica chama, lá no interior do Paraná. E depois minha mãe mudou para São Paulo, né? Meu pai e minha mãe mudaram para São Paulo, então assim, essas coisas já tinha sido em São Paulo. A adoção do meu irmão foi em São Paulo. Então, quando eu fiz 5 anos, foi a minha festa de 5 anos e o batizado dele, tudo junto. Gente, eu acho assim uma história incrível. Por quê? Porque se não tivesse acontecido tudo aquilo comigo, porque, esqueci de falar um detalhe. Por que que deu o tumor no meu peito? Porque o cordão umbilical passou tão forte em cima do meu peito que formou, né, como que fala, gente? Formou esse hematoma, essa doença, foi por causa do cordão umbilical que desenvolveu, entendeu? Esse tumor. Então, assim, se não tivesse acontecido essas coisas, a minha mãe não teria feito essa promessa. A minha mãe não teria adotado uma criança porque ela não queria mais uma criança. Como, né? Na situação que meu pai vivia, ele bebia, ele batia na minha mãe. Como que ele ia ter mais uma criança ainda, né? Além, depois de mim. Então, assim, ela não queria mais. Mas ela fez essa promessa porque ela sabia que era preciso. Veio no coração dela sabendo que era preciso. Por quê, gente? Porque como que ia ser, né, uma vida dessa criança? Como que ia ser? Porque a mãe era andarilha, viciada. Então, assim, né, a minha mãe, na verdade, foi um anjo que caiu na vida dela. Então, às vezes a gente reclama, na época, nossa, minha mãe chorou muito, todo mundo achou que ia me perder, que eu ia morrer. Só que só foi como que se fala? Só foi um motivo, né, pra minha mãe poder fazer aquela promessa, para que Deus falasse, não, era isso que eu queria, né? Tipo assim, né, gente? O que eu tenho na minha imaginação é isso, que Deus estava esperando ela fazer aquela promessa naquela noite, porque no outro dia, se ela fizesse a promessa, no outro dia eu ia acordar. Então parece assim, que Deus falou assim, eu só estava esperando isso, entendeu? Então, chega a me arrepiar, gente, que eu acho uma história incrível, eu tenho muito orgulho dessa história, sabe? Porque assim, foi comigo, foi com meu irmão é uma pessoa, um homem, hoje a gente tem 38, por aí. Eu até nem sei. Mas assim, é uma pessoa incrível, formada, sabe? Educada, carinhoso. Então assim, eu daria minha vida por ele, assim, naquela época e hoje também, sabe? É uma pessoa incrível que eu não gosto de falar que ele é adotivo. Ele sabe de tudo, mas assim, eu não gosto de falar que ele é adotivo. Não gosto que ninguém fala, porque ele é meu irmão de sangue mesmo, sabe? E eu e os meus outros irmãos tem ele como irmão de sangue. Então, assim, eu não gosto que ninguém fala, não gosto que ninguém compare, entendeu? Então, gente, a gente tem que refletir, porque isso acontece, né? Muitas vezes, assim, as coisas ruins acontecem na nossa vida, mas porque lá na frente vai ser diferente, Deus, né, tá preparando. Que nem eu fiz o meu vídeo
o último vídeo de metas de 2018. São as minhas metas. É eu que tenho vontade, mas só Deus sabe se eu vou conseguir. Às vezes eu não vou conseguir, porque Deus vai falar assim, não, não é pra você conseguir, não é a hora. Você vai conseguir outras coisas, né? Às vezes melhor, às vezes não, mas é a vontade de Deus, é o momento de Deus, é o momento dele. Então, assim, são metas que eu quero, mas é o momento dele, né? É na hora dele, entendeu? Então a gente tem que entregar na mão dele e acreditar que vai acontecer, sabe? Então eu sei aí que tem muita gente às vezes está desesperado por alguma coisa, por algum motivo, sabe? Às vezes saúde, às vezes financeiro, às vezes problemas, né, de casais que também a gente passa. Então assim, é tudo tempo, gente, é tudo momento. Então tem que esperar e entregar a Deus a sua vida, sabe? Porque se a gente for analisar, assim, parar para analisar, a vida é em volta dele, né? Que eu quero dizer. Gente, então foi isso a minha história, né? Contei um pouquinho rapidinho, porque senão o vídeo fica muito longo. Eu adoro conversar, né, gente? Então, assim, foi a minha história, foi o meu depoimento, né, de vida aí, minha e do meu irmão, que tanto eu, na época, precisei dele para minha mãe fazer essa promessa, quanto ele precisou de mim, porque se não tivesse acontecido isso comigo, minha mãe jamais adotaria ele. Como que seria a vida dele hoje, né, gente? Então, assim, talvez seria boa, não sei, talvez outras pessoas adotassem, mas com aquela mulher não. Com aquela mulher não ia ser bem, isso é certeza. Mas com a minha mãe, hoje ele é um homem formado, educado, carinhoso, né? E, e assim, a gente tem que saber que é tudo no propósito de Deus, né, gente? Eu tô meio assim, porque eu tô... Gente, tá uma chuva. Choveu. Aí parou, veio sol. Agora tá sol e chuva. E eu tava fazendo um vídeo ali atrás, né? Porque aqui todo mundo passa, fica olhando. Mas como tá chovendo, ninguém tá passando. Eu tava fazendo um vídeo ali atrás, mas tá super escuro. Gente, vou acabar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Dê um joinha aí. Quem não é inscrito, se inscreva. Beijos e até mais.